Olá, Essência em Escuta. Eu me chamo Dani Tesoni, dedico a minha vida à comunicação e ao autoconhecimento. Estou aqui hoje para que a minha voz possa se conectar com a sua. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal, em que é um espaço que a gente pode aprender a se expressar cada vez mais e a se escutar, principalmente a se escutar. Assim, vamos ouvir o que a nossa voz interior tem a nos dizer hoje? Para que a gente possa fazer esse exercício de autoescuta, eu trago aqui conteúdos, oráculos, leituras de algum trecho de algum livro e trechos de músicas. E hoje é o dia da gente refletir um pouco, sentir o que reverbera na gente com uma mensagem de um trecho de um livro. Hoje eu trouxe aqui o trecho de um livro de Osho, Inocência, Conhecimento e Encantamento. O que aconteceu com a sensação de encantamento que eu sentia quando eu era criança? Então esse é o livro, depois eu coloco o link na descrição também. Esse livro foi um dos livros assim que me ajudou a abrir justamente esse olhar para diferenciar o que é comportamento infantil na fase adulta, porque no começo do meu autoconhecimento eu me debrucei muito a isso, e diferenciar o comportamento infantil em si, que não é mais pertinente para uma fase adulta, do encantamento, do sentir o encantamento, né, que a gente tem quando a gente está lá na nossa fase da infância. Vamos para a leitura de hoje e perceber o quanto ela vai ressoar em nós, essência, para que a nossa voz também, para que essa essência sinta e a gente perceba o que está sentindo neste momento. Que quando eu falo voz interior, é nesse contexto que eu quero dizer, a gente perceber as nossas sensações, sentimentos, prestar atenção nas nossas crenças, valores. Então vamos ver o que essa leitura vai nos auxiliar hoje. O olhar de encantamento. O encantamento é a fonte da sabedoria, o encantamento é a fonte de tudo que é belo, o encantamento é a fonte da busca real. O encantamento conduz na aventura de conhecer os mistérios da vida. Eu não tenho em mim a mesma sensação de encantamento que eu tinha quando era criança. Por quê? Isso foi uma pergunta que alguém fez para o Osho e ele vai responder. Eu vou ler o comecinho da resposta dele. Isso acontece com quase todo mundo. Quanto mais instruído você se torna, menos encantamento sente. E pais, escolas, universidade, sociedade, todos continuam obrigando a se tornar instruído. Todo esforço é no sentido de lhe dar instrução. Seu espaço interno se torna tão cheio de conhecimento que o encantamento desaparece. Dentro de você não há mais espaço para abrigar o encantamento. Uma criança tem um olhar de encantamento. Ela fica surpresa, fascinada por cada e toda coisa. Pequenas coisas a surpreendem. Daí sua alegria borbulhante, porque a vida dela é uma constante descoberta. Eu acho que o foco está justamente nesse finalzinho aqui, porque a vida dela é uma constante descoberta. E quando eu li esse trecho, e ao ler também outros trechos de Osho, em que ele fala assim, que para a gente realmente se conhecer, a gente precisa se esvaziar. E ele até trouxe mais ou menos, quando eu li, a minha sensação foi assim, você tem que esquecer de todo o conhecimento que você tem. Aí eu fiquei, nossa, mas como assim eu vou esquecer de tudo isso? Na época, eu fiquei até assim, enquanto a gente está aprendendo, a gente vai entendendo com as referências que tem. E na época eu até fiquei assim, nossa, mas esquecer? Como assim? Foi tudo em vão? Aí hoje, depois de alguns anos fazendo autoconhecimento e me aprofundando com todas as ferramentas aí que eu busco, eu percebo que não é que eu preciso me esvaziar, jogar fora, aí vem aqui a palavra, jogar fora, mas é perceber que eu não sou aquilo, que quando eu me esvazio de todo o conhecimento que eu recebo, aí vem das instruções, porque a gente aprende a sobreviver e aprende menos a viver. O foco da sociedade, e isso assim, acontece de maneira inconsciente, sem responsabilizar ninguém por isso, mas acontece. O foco da sociedade é que a gente sobreviva. A gente precisa sobreviver como seres humanos para estar neste corpo.
Mas a gente às vezes esquece que não é só isso. Então, quando a gente é criança, a gente tem esse encantamento com a vida e é tudo inconsciente. E conforme a gente vai se instruindo, se instruindo, se instruindo, é como se preenchesse todo aquele espaço com conhecimento e a gente deixasse de lado aquele encantamento. Então, quando a gente começa a fazer o autoconhecimento, despertar para o que somos, para a essência que somos, nós precisamos voltar a ter esse olhar de encantamento. Por isso que muitas ferramentas, muitas vertentes falam pra gente, olhe para sua criança interior, busque sua criança interior. É para que a gente volte lá naquele sentir da infância para resgatar este encantamento pela vida, que a gente vai esquecendo com o tempo. Isso é com todo mundo. Não estou falando que é certo, que é errado aqui não, nem é a minha intenção, e nem é, hoje eu nem vejo como certo e errado. De alguma maneira, a gente ainda busca o equilíbrio das coisas. Nem um lado e nem o outro, tá certo e nem tá errado. A gente precisa de tudo integrado. Então precisamos sim de instrução para sobreviver. Mas até que ponto eu deixo isso tomar todo o lugar do que eu sou, da essência que eu sou? Quantas pessoas hoje em dia buscam momentos para relaxar, para só serem elas mesmas? Acontece isso com você? Então por que a gente esqueceu disso? E se a gente esqueceu por um tempo, tá tudo bem também. Agora a gente pode olhar de uma outra maneira. Olhar se você sente essa necessidade, se você sente que você não quer mais ficar preso naquelas caixinhas. Simplesmente você começa a perceber que você não é aquilo que você está aprendendo externamente. O que você é, só você sente, só você aprende de você. Então, e muito interessante essa semana, que depois vocês olhem lá o vídeo de segunda-feira desta mesma semana, que a carta que surgiu foi justamente para a gente acolher a criança interior, rir mais, dançar, cantar. Então depois vocês assistam esse vídeo para complementar esse conteúdo aqui para você, se está fazendo sentido para você esse conteúdo. E é isso, que a gente então, que essa leitura, que esse contexto que o Osho nos traz, nos estimule a lembrar que precisamos voltar a ter esse encantamento. Nós precisamos disso para chegar na essência. Quando a gente nasce, nós somos essência pura. E é essa essência que precisamos buscar. A gente precisa atravessar, quando a gente fala assim, a gente está com muitas cascas, muitas máscaras, a gente vai tirando as máscaras, as cascas, que é assim, afastar um pouquinho toda essa instrução que a gente recebeu. E é afastar, não é jogar fora, porque enquanto estivermos aqui, vamos precisar delas. Mas é afastar, ir além, aprofundar mais. Chegar nessa essência, saber o que eu sou, para que a essência que eu sou possa usar as instruções que recebeu a seu favor, a favor de continuar despertando, a favor de continuar elevando a vibração, a favor de continuar sendo a consciência que é e ter mais consciência disso, né? Vamos dizer dessa maneira. Então, que essa leitura, ela nos traga aí um estímulo e um reforço para que a gente aprenda a acessar novamente. Então, e tem muito a ver quando eu falo da postura de aprendiz. Estamos aqui como aprendizes. E o que é ter postura de aprendiz? É estar aberto a aprender o tempo inteiro. Mas como eu vou estar aberto a aprender se eu não tenho essa sensação de me encantar? Encantar não é empolgar. Encantar não é se iludir. É encantar. Encantar, assim, é querer conhecer algo novo, abrir a mente para algo novo e se encantar. Não é concordar ou discordar, é se encantar. Nossa, é assim as coisas, é assim que funciona. Nossa, eu sinto assim. É isso. Olha, agora eu entendi. Ou simplesmente contemplar. Eu tô falando de maneira racional. Sentir. Parar no tempo, no infinito, instante do agora e sentir. Contemplar. É observar algo e só observar, contemplar aquilo, se encantar com aquilo. O racional vem depois, a instrução vem depois. Ir além da instrução. É isso. Para não me alongar tanto aqui, que eu me empolgo para quem me conhece, que fique aí essa lembrança para esses próximos dias, para essa semana, quem estiver assistindo o vídeo na quarta-feira, e para esses próximos dias, independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Que fique aí, que a gente possa resgatar
É reconhecer e relembrar, porque já tá na gente. Não é aprender a se encantar, não. A gente já sabe. A gente precisa lembrar do que é esse encantamento e se reconhecer diante de tudo isso. Não é só conhecer, é reconhecer. Se lembrar. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui, compartilhe com alguém que você sabe que precisa acessar um pouco mais esse encantamento, uma pessoa aí que está muito aí nessa fase de tudo racional, tudo mental, tudo só sobreviver e está esquecendo de viver. Muita gente está precisando disso, nós precisamos lembrar disso todos os dias, que precisamos aprender a viver, não só sobreviver. Deixe nos comentários como que tá aí o acolhimento da sua criança interior e como que tá assim, você também tinha esquecido de se encantar com a vida que você é? E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para ajudar esse canal a crescer, para que essa mensagem também possa chegar a mais pessoas e fazer sentido para mais pessoas também, se estiver fazendo sentido para você. E lembre-se, a sua voz sabe o caminho, se encante com ela, confie nela e se escute. Até um próximo vídeo.